nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Bom dia, graça e paz. Estou muito feliz hoje, porque hoje é a data especial na minha vida. Hoje faz 13 anos que meu marido me pediu para namorar. É uma resposta de oração, e ali ele não sabia que a prova dele ia começar, sabe, Moisés? Porque eu falei assim, não, você é um rapaz excelente, gostei de você, mas você não serve a Jesus, isso não vai dar certo. Aí o alagoano insistente disse assim, mas o que me impede de seguir? Eu também preciso e eu também quero. Aí eu perguntei, e agora, Jeová, o que eu faço com ele? Né? E eu falei, não, mas você mora em Maceió e eu em Brasília, relacionamento à distância, eu não acredito que isso dê certo. Aí ele falou assim, mas não custa tentar. E todo o argumento que eu usava, ele vinha com outro, né? Eu vivi muito tempo só num ambiente muito masculino, numa época em que esse ambiente era muito mais masculino ainda que eram os quartéis, né? E eu aprendi a me defender, né? Então, eu vou dizer que os alagoanos, pastora, são persistentes, têm ferramentas aí para quebrar as resistências, né? E por causa dessa persistência, nós estamos, né, 13 anos namorando, vamos orar para esse 13 passar logo seu 14 e assim por diante, né? Vamos sair desse 12 mais um, né? E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus também pela vida da minha sobrinha Mona Lisa, né? Eu vivo há mais de 15 anos fora do Rio de Janeiro e Mona é a minha sobrinha mais nova, já é mãe, já é esposa e está fazendo aniversário hoje. E o meu desejo para a vida dela é que nenhum dos planos de Deus deixe de se cumprir na vida dela. Uma menina linda, muito amada. Espero trazê-la um dia aqui à igreja. Bem, vamos lá. Eu não sou muito dessas... O pastor Kleiner que é bom nessa parte, né? Sou muito das declarações, não. Eu tenho que estar focada aqui. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis 4. Nós vamos ler esse capítulo, né? Vamos ler pausadamente. Gênesis 4. Queria meditar com você num tema que diz assim: em que intenções se baseiam as suas ações? Em que intenções se baseiam as tuas ações? Gênesis 4. Eu vou começar aqui a leitura. Vou ler com você os versos de 1 ao 4 até a parte A. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Vamos parar aqui. E aí, é João, né? João, você que está comigo aí, guarda essa parte onde eu parei, para depois você me ajudar, porque eu me empolgo aqui, às vezes, né? Bem, enfim. Nós começamos a ver aqui uma família que vai prestar a Deus um culto, uma adoração. E antes que a gente desenvolva um raciocínio, quero trazer aqui um conceito do dicionário Oxford, que diz que culto é um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. No nosso caso aqui, né, para a gente ser mais direto, é um conjunto de atitudes que nós desenvolvemos para adorar o nosso Deus. Então, nós vemos aqui dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que cresceram juntos, que habitavam o mesmo local, que tiveram certamente os mesmos ensinamentos, porque ambos crescem, se tornam pessoas produtivas, que trabalham, que têm conhecimento da presença de Deus, da graça, do senhorio de Deus. Esses dois irmãos crescem dessa forma. Mas eu percebo que eles, quando crescem, eles têm um desejo muito bacana. Eles querem ofertar a Deus o fruto do seu trabalho. Olha que coisa boa. Apesar do pecado dos seus pais, a gente percebe que os seus pais certamente ensinaram sobre Deus. E aí eles crescem com esse desejo de ofertar a Deus algo a partir do trabalho que Deus tinha dado para eles. Até aí, eu acho tudo ótimo. Só que tem uma coisa aqui que me chama a atenção, porque
o culto desses irmãos, vamos dizer assim, a adoração que eles pretendem dar a Deus, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui, sobre uma adoração que precisa ter várias coisas, né? Como a gente falou, um conjunto de coisas. Mas nesse culto desses irmãos, eu quero falar sobre 5 aspectos aqui que, ao que me parece, falta no culto deles. Né? E eu quero desenvolver essa ideia com vocês. E a primeira ideia que eu percebo aqui, que falta no culto deles, é a comunhão desses irmãos. Porque aí você vai dizer assim, Renata, mas o texto não está destinado a detalhar como eles cresceram, como foi a vida deles. Tudo bem, mas está dizendo que Adão teve relações com a sua mulher para que ele nascesse. Não precisava também falar. Que, afinal de contas, não tinha nenhuma técnica científica naquela época que pudesse fazer com que esse casal tivesse filhos, a não ser por ter relações. E fala que o casal coabitou. Mas, em momento nenhum nesse capítulo, e durante toda a história desses irmãos, a gente vê um momento de comunhão desses irmãos, pastor. A única hora em que Caim se dirige a Abel é para chamá-lo a uma emboscada. A gente não vê, certamente esses irmãos foram crianças juntos, adolescentes juntos, cresceram juntos, mas a gente não vê nenhuma troca, a gente não vê nenhuma aproximação, a gente não vê comunhão. E eu quero pegar esse gancho aqui para dizer para você que veio hoje prestar o seu culto, que veio hoje adorar, que veio hoje aqui apresentar a Deus algo que você queira ofertar para Ele, que tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas uma coisa que não pode, o nosso culto não pode prescindir é da comunhão. Um primeiro aspecto que a gente não pode deixar de ter no nosso culto é comunhão. E olha bem, eu não estou falando aqui de afinidade. Tem gente na igreja que você nem conhece. Tem gente na igreja que você é muito próximo, frequenta a tua casa. Mas não é afinidade. Afinidade pode ser desenvolvida ou não. Estou falando de comunhão. Sabe, nós precisamos entender que quando nós nos levantamos da nossa cama, nos arrumamos, nos aprontamos, viemos aqui, cantamos louvores, ofertamos nossos dízimos, nossas ofertas, nós adoramos, nós não podemos prescindir da comunhão. O Salmo 133, se você puder, coloca aí para mim, João. Fala, incentiva a comunhão, a gente conhece isso, a gente tem decorado. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E talvez hoje você tenha vindo aqui nessa manhã adorar a Deus com um coração sincero, com muita vontade. Mas como que você saiu da sua casa? Você saiu brigado? Você saiu um pouco estremecido com seu esposo, com sua esposa, com seu pai, com a sua mãe. Você está há meses, eu conheço gente que fica meses sem falar. Um cônjuge que não fala com o outro. Um filho um irmão que não fala com o outro. Como que está a sua comunhão com pessoas? Eu quero ainda ler mais um texto que fala ainda sobre essa questão da comunhão. 1 João 4, 20 e 21. Pode colocar, João, por favor. Olha quanto que a palavra, porque não é coisa do Antigo Testamento, é coisa da palavra de Deus. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Olha que palavra dura. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, não um conselho. Se fosse um conselho da palavra de Deus, já era forte. Mas é um mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. Sabe, nessa manhã, eu quero começar com você, levando você a entender que o seu culto diante de Deus não pode prescindir da comunhão. Eu não sei como você está aqui, talvez seu coração esteja angustiado, aborrecido, entristecido. Talvez o seu relacionamento no seu trabalho não esteja bom, na sua família não esteja muito bem, mas é necessário que você desenvolva relacionamentos com comunhão, que você vive em paz com as pessoas, que você possa prestar um culto a Deus em que você não abandonou o seu irmão, porque a nossa vida aqui é de relacionamentos. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos de relacionamento uns com os outros. E Mateus 5, 23, 24, para a gente encerrar o tópico da comunhão, vai dizer: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você,
Deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Queridos, a gente não pode e não deve estar na presença de Deus, querendo cultuar, querendo adorar e mantendo no nosso coração falta de perdão, ressentimento, amargura, angústia, ainda que a nossa dor tenha sido muito grande, mas nós não podemos. A palavra de Deus diz: olha, você vem aqui trazer no altar a tua oferta, mas tem um problema aí com seu irmão, você lembra que ele tem alguma coisa contra você? Você volta lá, acerta com ele. Não é que a oferta não seja importante, mas primeiro você tenha comunhão com seu irmão e depois você vem ofertar. Queridos, Deus é um Deus de comunhão. Ele criou todas as coisas e trabalha até hoje neste mundo como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Ele se manifesta dessa forma e nós também não nascemos para viver isolados, não nascemos para viver em contenda, não podemos levar a bandeira do Evangelho, anunciar o reino de Deus, pregar a palavra do Senhor, vivendo em briga, em contenda, em crise com pessoas que fazem parte da nossa vida. Talvez você pense assim: mas você não conhece fulano, é tão difícil conviver. Querido, a graça de Deus nos basta. É o que a palavra nos assegura e a gente precisa crer nessa palavra. Culto precisa de comunhão. Guarda essa aí. Vamos passar para a segunda? A segunda questão aqui que não pode faltar no nosso culto é o quebrantamento. Vamos lá, versículo 4 ainda, a parte final dele. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Olha que coisa interessante aqui. A palavra vai dizer que Caim oferece parte da produção ali da terra e Abel já oferece as primícias. E muitas teorias tentam explicar isso, né? Uma delas fala que, porque não houve derramamento de sangue. Como Abel ofereceu animais, e aí os animais têm derramamento de sangue, não houve derramamento de sangue, e é por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Mas nós lemos lá no livro de Levítico, quando tem todas as ordenanças para o povo, que havia um tipo de oferta que era de cereais. Então, não era só oferta de animais que existia. O próprio Deus estabeleceu oferta de cereais. E eu penso que isso já seria motivo para esse argumento cair por terra. Vamos lá. Há também quem diga que a questão foi que ele ofereceu uma parte e não ofereceu a primogenitura. E esse argumento é relevante, né? Porque a gente aprende a entregar a Deus as primícias. Não é o que sobra, não é o que você não está usando, não é o que não está prestando para você, mas as primícias. Porque quando você oferece as primícias, você está dizendo: eu creio que no mais o Senhor vai me sustentar. Porém, tem um detalhe aqui. A palavra diz que Deus não rejeitou só a oferta. Deus rejeitou Caim e a oferta. Então nós temos aqui uma questão para a gente repensar, ou para a gente aprofundar o pensamento. Por que Deus rejeita Caim? Sabe, e a gente vai desenvolvendo a leitura desse texto, e a gente vê que o problema de Caim não era tão propriamente o que ele ofertou, mas a atitude do seu coração. Porque logo que Deus não aprova, qual poderia ter sido a atitude de Caim? Senhor, o que eu fiz de errado? Em que eu posso melhorar? Como que eu posso acertar? Eu quero te pedir perdão. Mas não, a palavra diz que Caim ficou enfurecido, ele ficou muito aborrecido, ficou transtornado. E aí o texto vai dizer, continuando a leitura a partir do verso 7, Deus instrui, Deus alerta: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Querido, o problema de Caim não era a oferta, o problema de Caim era a atitude. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas muitas vezes o problema dessa igreja deste tempo, não do Ministério Internacional de Deus, do povo que se diz cristão neste tempo, é a falta do posicionamento, é a falta da atitude. Falam com Deus, Caim falava com Deus, ouvia Deus, Deus falava com ele.
Ele, falam com Deus, conhecem Deus, foram instruídos sobre Deus, mas não tem posicionamento de quem anda com Deus, de quem vive com Deus, de quem teme a Deus, não tem posicionamento de quem reverencia Deus, de quem reconhece que depende de Deus para viver, para ser feliz, para ser próspero e bem-sucedido. Sabe, talvez essa não seja uma palavra que te agrade muito, mas se nós não corrigirmos as nossas bases, o fundamento da nossa fé, o alicerce do nosso cristianismo, que tipo de herança, de legado nós vamos deixar para as próximas gerações, como já foi pregado aqui na semana passada, como nós vamos influenciar pessoas para Jesus, se nós mesmos muitas vezes não somos convictos. E eu digo sempre essa frase, quem não é convicto não convence ninguém. E há crentes que titubeiam, uma hora eles acreditam numa coisa, uma hora eles acreditam em outra. E eu vejo um homem que ele é despertado para adorar a Deus, que coisa linda, a história dele começa muito bem, mas daqui a pouco ele está transtornado, enfurecido. Como pode isso? Como pode? Um coração adorador não tem espaço para o rancor, para o ódio, para a falta de comunhão. Um coração adorador não tem espaço para a intriga, para a inveja, para a contenda, para o ódio, para o rancor, para nenhum sentimento mau. Este é um tempo que a gente precisa rever o nosso cristianismo, porque antes a gente pregava o evangelho para o não cristão, hoje a gente precisa pregar o evangelho para a igreja, porque em algum momento a gente está percebendo que nós não estamos sendo a influência que nós fomos chamados a ser. E nós vemos esse homem furioso e Deus advertindo, sabe? O culto não pode prescindir da comunhão, mas o culto também não pode prescindir a segunda coisa, que é o quebrantamento. Porque Deus chama, Deus vê que ele se aborrece, Deus chama, Deus dá oportunidade, Deus fala com ele, olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, o pecado está aí, ó, te espreitando, te rondando. Deus adverte, mas ele não tem quebrantamento. Ele ofereceu uma oferta, mas ele não tinha comunhão com o irmão, ele não tinha quebrantamento. E nós conhecemos, muitos de nós conhecemos o final da história. Sabe, essa manhã que Deus quer nos advertir, porque ouvir a igreja domingo é uma bênção, participar do ministério é uma bênção, o estar na escola bíblica dominical é uma bênção, mas eu preciso ter atributos na minha vida cristã que eu não posso abrir mão para que o meu culto seja genuíno, para que o meu culto seja profundo, impactante. Eu preciso não abrir mão de ser uma pessoa que tenha comunhão com meu irmão. E eu falo, meu irmão não é o irmão da igreja só, também, mas é aquele que convive com você, a bênção, aquela pessoa abençoada, que é difícil, mas eu preciso desenvolver a sabedoria de Deus para me relacionar com todo tipo de pessoa. Porque se essa pessoa é tão difícil, porque ela não conhece Jesus, porque ela não tem Jesus na vida, porque ela não tem cura. E você tem aquilo que ela precisa para ser curada. Você tem a resposta, você tem a solução. Então você não pode se amoldar. E aí nós vamos ver no verso 8, que Caim, depois de ser advertido por Deus, ele teve a oportunidade do quebrantamento, mas ele não tem. Ele vai e Caim sugeriu a seu irmão. Primeira vez que a gente vê nesse texto, Caim se reportar ao irmão. Vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Olha que ação premeditada, né? Povo aí do direito penal. Olha que ação premeditada. Primeiro ele ficou com raiva. Depois ele certamente pensou no que ele iria fazer, tanto ele pensou que Deus, já conhecendo o coração, o advertiu que o pecado estava rondando ele, que ele poderia fazer a coisa certa, mas ele quer prestar culto, ele quer ofertar a Deus, mas ele não tem comunhão com o irmão e ele não tem quebrantamento, e ele deixa o coração endurecido. Deus fala com ele, ele não ouve, e ele chama o seu irmão. E aí ele faz aqueles atos preparatórios, né? Convidou o irmão para ir para o campo, né? Para se afastar do povo, das pessoas. E ali ele ataca o irmão e ali ele mata o irmão. Caim, ele tentou oferecer um culto a Deus, sem comunhão com seu irmão, sem quebrantamento e sem obediência.
A terceira coisa, sem obediência. Deus advertiu, Deus falou com ele, Deus deu oportunidade. Ele ouviu Deus, mas ele não fez o que Deus falou. Quantos nessa manhã podem estar aqui, sabe, ouvindo Deus? Deus falou com você na palavra, Deus falou com você na adoração. Deus está requerendo de você há muito tempo determinadas ações, determinadas atitudes. Você tem sido orientado, você tem sido ensinado, mas cadê a sua obediência? O que você está fazendo em relação àquilo que você escuta, àquilo que você aprendeu desde criança na sua casa, aquilo que seus pais te ensinaram? Onde está a obediência? Porque não adianta ter culto sem comunhão, não adianta ter culto sem quebrantamento, não adianta ter culto sem obediência, porque isso não agrada o coração de Deus. Seja intencional naquilo que você oferece a Deus, porque Ele conhece as intenções do teu coração. Não adianta levar o irmão para o campo pensando, lá ninguém vai ver, porque Deus conhece, Deus conhece. E aí eles vão para esse campo, e aí acontece esse primeiro homicídio da história. Sabe, Deus emite a sua mensagem, mas o que a gente está fazendo com ela? O que você tem feito ao longo da sua vida? Conheço pessoas que não frequentam uma igreja, mas são ofertantes, são dizimistas, são pessoas que pedem sempre oração, que temem a Deus, mas o culto, a devoção dessas pessoas sempre vai ficar capenga, sempre vai estar faltando alguma coisa, porque elas dividem a adoração a Deus com a adoração ao próprio trabalho, à própria aparência, ao esporte, a alguma outra atividade que ela tenha para fazer, talvez no domingo, ou sei lá que dia da semana que poderia estar separando para estar na presença de Deus. Eu falo domingo pelo nosso costume aqui. Sabe, então nós vemos esses irmãos que estão ali, sem quebrantamento, sem obediência, sem comunhão. E o resultado disso, a gente conhece bem. E eu quero falar do quarto, porque eu quero ser rápida aqui e ministrar mais. O quarto item desse culto. Você pode repetir comigo, para que eu veja que você está pegando? Qual foi o primeiro item do culto que não pode faltar? Comunhão. O segundo? Fazer esse gesto, não. O terceiro? Obediência. Muito bem, vamos para o quarto agora. E esse também é muito profundo. Integridade. A gente ouve falar tanto integridade. O que quer dizer integridade? Integridade quer dizer ser inteiro. Inteireza, não está faltando nada, está inteiro, sem faltar pedaço algum, sem estar fragmentado. E aí nós vamos ler, no decorrer da história, a partir do verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Gente, olha que coisa terrível isso aqui. O camarada estava prestando culto a Deus no momento, na cena anterior, vamos pensar, né, usar uma linguagem assim. Na cena anterior, ele estava prestando uma oferta ao Senhor. Na cena seguinte, ele ataca o seu irmão, ele premedita, ataca, embora Deus tivesse orientado. E agora, ele fala, eu não sei, eu não sou o guardador. Percebe por que eu entendo que aqui faltou comunhão? Porque ele não se importa. Sabe, você talvez tenha amigos que caminharam com Jesus, pessoas que eram uma bênção, e de repente você tem a oportunidade de interceder por ele, de conversar com ele, de tentar reanimá-lo. E será que você está respondendo? Não sei, eu não sou guardador dele. É lógico que a salvação é uma decisão pessoal, é uma escolha que nós fazemos de servir a Jesus ou não. Mas é importante, querido, que a gente entenda que nós estamos aqui para caminhar uns com os outros, para exortar uns aos outros em amor, para fortalecer uns aos outros, que tem dia que a gente está precisando que alguém ore por nós, interceda, clame, nos fortaleça, e tem dia que a gente vai fazer isso. É por isso que nós somos igreja, é por isso que nós temos que ter comunhão. Porque prestar culto em casa, sozinho, é possível? Claro que é, você pode prestar. Mas é por isso que a palavra fala para a gente congregar, porque essa comunhão, essa união é que vai nos fortalecer no dia mau, no dia em que a fragilidade vier, que a enfermidade vier, que a luta vier tão forte e que você sozinho vai ter dificuldade.
É como estudar. Você pode estudar sozinho? Pode e deve. Mas quando você tem todo um aparato, você tem as mídias, você tem professor qualificado, você tem um ambiente que ninguém vai te interromper, faz toda a diferença. Então, queridos, adoração não pode prescindir de comunhão, de quebrantamento, de obediência, mas não pode prescindir de integridade, porque eu tenho dificuldade, eu não sei você, mas eu tenho, de entender uma pessoa que estava ofertando a Deus, que estava prestando uma adoração, um culto a Deus no momento, e no outro momento quer matar o irmão, quer atacar o irmão, quer maldizer o irmão, e isso acontece na nossa vida, infelizmente. Eu nunca cometi nenhum homicídio. Mas, às vezes, as suas palavras ferem tão profundamente, às vezes, a sua atitude fere tão profundamente o irmão, que ele está com a sua alma ferida de morte, por causa de uma atitude que saia da boca de alguém que, numa hora, adorava e, na outra hora, não amava, não prestava culto. Querido, não dá. A palavra diz que nós somos mentirosos se nós dizemos que amamos a Deus, mas nos nossos relacionamentos, nós vivemos em contenda, em briga, em confusão, matando o irmão. Quantas pessoas estiveram aqui no meio de nós, e eu não estou justificando o ato delas, porque se você entrou para a igreja por causa de Jesus, você só tem o direito de sair dela por causa dele. Se ele fez alguma coisa errada com você, eu vou até concordar. Jesus errou com você. Mas como isso nunca vai acontecer, então não tem razão de eu vir para a igreja por causa de Jesus e sair por causa de fulaninha, Betraninho, porque fez isso, aquilo comigo. Você concorda? Você pode dizer amém? Mas, de repente, você tem um irmão querido, um amado, um abençoado, que tem a alma mais frágil, né? E alguma palavra ofendeu e ele abandonou. Sabe, e você pode e deve ser esse canal para trazer ele para a presença. Você não é o irmão que chama o outro para o campo para matar. Você é o irmão que vai buscar o outro lá no lugar da morte e traz para a vida. Você não é o irmão que vai deixar o outro se perder no caminho. Você é aquele que vai buscar, que vai alertar, que vai trazer para o convívio, porque você é um adorador. E se você é um adorador, você tem que ser inteiro, íntegro. Você não pode ser fragmentado, você não pode estar adorando aqui. Eu não posso estar pregando aqui e quando eu chegar ali fora, maldizendo pessoas, entristecendo o coração de pessoas, e se porventura eu fizer isso, porque nós somos falhos, eu preciso reconhecer e pedir perdão. Sabe, queridos, não dá para entender a igreja desse tempo, em que nós vemos tantos escândalos. E por que eles acontecem? Porque as pessoas não são íntegras, não há integridade. Uma hora adora, outra hora maldiz, uma hora abençoa, outra hora amaldiçoa, uma hora é uma bênção, outra hora é uma maldição. A igreja deste tempo precisa se posicionar, porque os dias são maus, virão dias piores, a palavra nos alerta, e haverá diferença entre o trigo e o joio. Você vai ser quem nessa história? Seja íntegro, seja íntegro. Vão falar de você, vão dizer que você é careta, que você é isso, que você é aquilo. O que mais te importa? Agradar a Deus ou agradar os homens? Seja íntegro. Você não tem como prestar culto a Deus, ter uma vida de adoração a Deus e fragmentado, porque em algum momento você vai cair nessa caminhada. A caminhada cristã não permite a nós vivermos essa, sabe, na beira do abismo, em cima do muro. Não, querido, não é mais tempo. Na verdade, nunca foi, mas mais do que nunca não é mais tempo. Não é mais tempo da igreja ficar coxando entre dois pensamentos. Não é mais tempo da gente falar como crente e se vestir como um ímpio. Não é mais tempo da gente ter um louvor e uma adoração, mas também ter palavras que não glorificam e que não edificam o nome do Senhor. Não é mais tempo. Não é mais tempo. Todo mundo muito quieto, né? Integridade. Integridade. Você tem sido intencional? Quando você sai da sua casa, você sai assim, hoje eu vou louvar. Eu acordo mais cedo. O José fala, Renata, acorda 7, acordo 7, mora aqui pertinho. Acordo 7 horas, porque eu quero me levantar
levantar, tomar meu banho muito calmamente, já ir me despertando, já ir chamando todo mundo, bora acordar, vamos embora arrumar as coisas e sair e vir para a casa de Deus com alegria. Com alegria, eu sou intencional, eu venho oferecer o meu melhor. Gente, eu sou uma pessoa de natureza muito discreta. Quem caminha comigo sabe, eu não gosto de chamar atenção para nada. Mas na hora da adoração, quem já viu? Eu sou uma pessoa extravagante, eu sou uma pessoa exagerada. Quando eu estou aqui pregando, eu não sou mais eu, porque Cristo entrou, vive em mim, reina. Eu estou crucificada com Ele, você está crucificado com Ele. Então não se importe, seja íntegro para a glória de Deus. Seja íntegro, seja obediente, seja quebrantado. Sabe, não se importe com o que os outros vão dizer. Olha como é que ela está santarrona. Não se importe, aleluia, estou santarrona. Porque eu amo a Deus, eu entreguei minha vida a Ele. Eu não volto atrás, eu tenho um céu me aguardando e eu não abro mão de morar lá. Aleluia. Você também está nesse propósito? É esse o desejo do teu coração? Não dá para ofertar a Deus numa hora e na outra hora a gente ser uma maldição na vida do irmão. Não combina, não combina. E o último, quero falar sobre constância. Constância. Vamos ler do 9 ao 16? Ele fala, né? Não sou guardador do meu irmão. Só abrindo um parênteses. Você é guardador do seu irmão. Se você entende a palavra de Deus, se você tem submissão a essa palavra, nós somos guardadores uns dos outros, porque a palavra fala para a gente amar, a palavra fala para a gente exortar um ao outro em amor. A gente é guardador. Você não tem que deixar aqui só o pastor Clênio ou os demais pastores da igreja perceberem que uma ovelha não está vindo, que um irmão sumiu. Tome atitude, pega o telefone, você conhece, liga para ele, pergunta por ele, para um parente, para um amigo. Tome atitude, você guarda do seu irmão sim. Caim responde isso para Deus, porque o coração dele estava tomado pelo maligno. Mas o teu coração está tomado pelo Espírito Santo de Deus. Você é guardador do irmão. Você não vai deixar o irmão cair sem você fazer nada. Você não vai vê-lo cair sem você fazer nada. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos continuar? Verso 10, então Deus disse, o que você fez? Repreendendo Caim. Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. Olha que coisa terrível. Ele vivia do solo, ele era um plantador, né? Agora, o próprio solo, que era a matéria-prima principal da sobrevivência dele, amaldiçoava ele. Olha a atitude dele, o que ocasionou. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. Não adianta se esforçar se Deus não está no negócio. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Olha que coisa interessante. Olha como esse homem não tem quebrantamento. Ele fez tudo o que fez depois de ser advertido. Ele fez tudo o que fez depois de ser novamente, Deus ter chamado a atenção dele. E ele está preocupado com quem? Com ele. Olha, agora o Senhor me amaldiçoou. Ele não tem quebrantamento, ele não tem obediência, ele não pede perdão, ele não se arrepende. Sabe, eu fico pensando, Deus tenha misericórdia da minha vida, porque assim como ele num momento estava prestando um culto e no outro ele age como se nunca conhecesse Deus, que não seja assim comigo, que eu não seja uma pessoa, que eu estou uma hora ofertando ao Senhor, mas na outra hora o Senhor fala, eu não obedeço, na outra hora eu intento contra a vida do meu irmão, eu amaldiçoo, eu entristeço, eu acabo com a alegria dele, numa outra hora o Senhor está me advertindo e eu estou preocupado, agora Deus vai me amaldiçoar. Sabe, talvez você seja uma dessas pessoas que veio aqui hoje no culto, porque, eu gosto de ir, porque quando eu vou ao culto, a minha semana é boa. Quando eu vou ao culto, né, Deus fala comigo, eu me sinto bem. Já viu essas pessoas assim? Queridos,
é mais do que se sentir bem, e precisa ser mais do que se sentir bem. Precisa ser mais do que a consciência de que Deus te abençoa, porque Ele abençoa. Mas a nossa devoção com Deus, a nossa vida com Ele, o nosso caminhar com Ele, tem que ser muito mais do que isso. Tem que haver quebrantamento, obediência, comunhão com o irmão. Tem que haver integridade, mas tem que haver constância. Porque se eu não tenho uma vida de constância, uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. E é o que a gente mais tem visto. Pessoas que não são constantes. Pessoas que uma hora adoram a Deus e outra hora estão sendo motivo de tropeço na vida do irmão, na vida da liderança, na vida da igreja. Constância, querido, constância. E você não consegue ser constante sem a ajuda do Espírito Santo, porque nós falhamos. Mas é necessário que você entenda que se você for cheio de Deus na sua vida, se a sua vida não for só uma formalidade, se o teu cristianismo, a tua religiosidade não for só isso, só esse raso, se você não se aprofunda, você não vai ser constante. E é por isso que a palavra vai dizer, sede firmes e constantes. Eu falei isso com os intercessores esses dias. Porque tem gente que até é firme, mas não dura 10 minutos a firmeza. Porque quando eu li esse versículo, eu pensava, ser firme e constante não é meio redundante? Eu já falei para vocês, né, eu fico tentando assim, analisar com muita profundidade, e eu ficava achando, acho que é meio redundante, mas não é. Porque tem gente que é firme, mas não é constante. Tem um momento que ele está firme, já viu? Que a pessoa cheia de Deus está pregando para todo mundo, tem todo culto e tal. Daqui a pouco, qualquer coisinha entristece ele já perdeu. A firmeza dele foi lá embaixo, ele não tem constância. E tem gente que até é constante, mas é constante na fraqueza. Não é constante sendo firme. Quem nós somos hoje aqui pela manhã, né? Quem somos nós? Em que intenções as nossas ações estão baseadas? Quando você vem para a casa do Senhor, você vem quebrantado, olha Deus, eu briguei com a minha irmã, eu briguei com o meu irmão, a gente está com a relação estremecida já há um tempo, e eu quero te pedir ajuda para consertar isso. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui comigo. Senhor, eu quero ser quebrantado, eu reconheço que eu estou prestando culto, mas é porque eu estou na escala, se eu não aparecer lá, vai parecer que eu sou uma pessoa irresponsável e eu não quero isso. Ah, mas é porque eu tenho um compromisso, eu fiquei de encontrar alguém lá na igreja hoje, para a gente almoçar depois do culto. Querido, Deus conhece a sua intenção. Deus conhece a sua intenção. E eu pergunto para você, o que realmente, responda para você, o que realmente você veio fazer aqui hoje? O que realmente você está fazendo quando você senta aí nessa cadeira? O que você ficou fazendo? Você está fazendo o quê? Você está alimentando pensamentos ruins contra alguém que te feriu, por mais que eu entenda que às vezes a gente fica machucado. Eu entendo. Mas o Senhor cura. Ele é o Deus da cura. Será que você veio aqui hoje para atualizar suas redes sociais? Aí você senta lá atrás, porque o pregador não vê, o pastor não vê. Aí você fica discretamente ali. Qual a sua intenção? Qual a sua intenção quando você entra numa casa de oração como essa? Quando você entra numa atmosfera de adoração como essa? Quando você entra num ambiente de adoração como esse, em que nós invocamos a presença daquele que é digno, como nós cantamos, daquele que é glorioso, poderoso, Deus que pode fazer todas as coisas, Criador e mantenedor de todas as coisas. Qual a tua intenção quando você chega diante dele? Pode começar, Deidilha. Qual a sua intenção? As ações eu estou vendo. Todo mundo vê. Mas qual a intenção? Qual a sua intenção quando você sai por essa porta? Seu culto acaba aqui daqui a 10 minutos, quando a gente acabar? Seu culto acaba quando acabou a célula? Querido, nós não temos opção. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. A porta é larga ou é estreita. O caminho é largo ou é estreito. Não há um meio termo. E hoje nós vemos uma igreja querendo relativizar a palavra de Deus, querendo atualizar pessoas, né? Querendo atualizar a palavra de Deus, querendo relativizar o reino de Deus, a vida cristã. Este é um dia de conserto para mim e para você, porque nós não podemos ser num momento adorador
adoradores e no outro assassinos. Nós não podemos ser no momento adoradores e no outro pessoas que parecem que nunca conheceram Deus e sua santidade, e sua glória e seu poder. Essa é uma manhã que Deus quer tratar conosco aqui, porque eu não posso adorar a Deus num momento e no outro momento estar com a mente cheia de pensamentos maus, de intentos maus. Não há como isso ser verdade, ser real. Eu não tenho como ter um culto sem quebrantamento, sem obediência. Eu não tenho como ter uma vida de culto sem integridade, sem dividir a minha adoração. Tem até um louvor que fala isso: eu não vou dividir a minha adoração. Não tenho como ser de Deus dividindo. Quantos de nós somos de Deus aqui nesse momento, mas durante a semana o nosso Deus é o nosso trabalho, o nosso Deus é um filho, nosso Deus é um marido, nosso Deus é o carro, nosso Deus é o futebol, nosso Deus são os amigos. E aí a gente não consegue ser constante. E aí a gente não consegue ser obediente. E aí a gente não consegue ser quebrantado, porque você entende que uma coisa vai chamando a outra. Uma coisa vai chamando a outra. E Deus quer nessa manhã trabalhar isso conosco aqui. Eu quero ler o último trecho. Caim reclama do seu castigo, mas ele não reclama da sua atitude. Ele não reconhece, ele acha que está sendo injusto com ele. E aí no verso 14 vai dizer: tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Olha como Deus é gracioso. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Quando eu olho isso aqui, eu penso: esse indivíduo não merece nada. Não é isso? Não dá uma vontade assim de uma justiçazinha própria? Mas a gente vê que Deus protege ele, coloca uma proteção nele. Eu vou castigar 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. E o que Caim faz? Meu Deus, se sou eu, meu Deus, me perdoa. O que eu posso fazer para me acertar com o Senhor? Pai, o que eu posso fazer? Eu errei. Mas aí Caim não. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, que quer dizer andança sem rumo. E ele foi para esse lugar a leste do Éden. Sabe, queridos, Deus não chamou a mim e a você para andarmos sem rumo, não. Nós temos rumo, nós temos o caminho que é Jesus Cristo. Sabe, você talvez nessa manhã possa estar se condoendo aí, porque o Espírito Santo está falando com você que a tua integridade não está tão boa assim como deveria ser, até porque a integridade não tem que ser tão boa. Integridade é ou não é, né? A sua obediência não está tão boa, e obediência também, ou é ou não é. Isso tem prejudicado a sua vida de adoração, porque, gente, culto não é só um ato. Culto, adoração não é só um momento. Isso tem que ser nossa vida. A nossa vida, o nosso respirar tem que ser uma vida que as pessoas olhem e digam: caramba, essa pessoa é muito cheia de Deus. Eu quero ser como ela. Olha que pessoa extraordinária. Olha como que essa pessoa chega e o ambiente é iluminado. Porque para isso nós fomos chamados, para sermos o sal da terra, a luz do mundo. E tem crente que ainda não entendeu, porque está preso no protocolo, na formalidade. Eu recebi aqui meu salário, vou dizimar, vou ofertar, e tudo isso é válido. Eu vou ofertar minha oferta de cereais, mas eu não oferto o meu coração. Eu não oferto a minha adoração genuína. Eu não oferto a minha obediência. Eu estou muito cheia das minhas próprias convicções. Eu não oferto o amor ao outro, a comunhão com Ele. Eu não oferto perdão. Sabe, queridos, essa é uma manhã em que Deus está querendo chamar a gente para a essência, né? A essência que a gente canta aqui, né? A essência da adoração. A essência da adoração é você sair da sua casa entendendo quem você é. É você acordar de manhã sabendo quem você é. É você andar para o seu trabalho, no trânsito, não esquecendo quem você é. E se por algum momento você não agiu como o filho de Deus que você é, o Senhor está te chamando para a presença. O Senhor está te revelando graça. Não saia da presença como Caim saiu. Não saia errante da presença. Este é um tempo que mais do que nunca nós precisamos da presença, porque o mundo jaz no maligno, mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Eu quero convidar você a se colocar de pé.
Deus quer nos ensinar a ter acesso ao seu coração. Deus quer nos ensinar a adorá-lo em plenitude, a sairmos do átrio e entrarmos no lugar santo da adoração. Deus quer nos ensinar a sermos profundos em adoração, a sermos profundos, a abandonarmos o raso. Deus quer nos ensinar a entrar numa atmosfera em que a espiritualidade dele entre em nós, como nosso Pai que Ele é. Comunhão profunda. E eu quero, nessa hora, convidar você a tirar alguns momentos. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção para nós. Alguns momentos para você meditar. Como que está a sua vida de adoração a Deus? Como que você está? Você está vivendo errante? Caim foi criado, ensinado por Deus. Ensinado sobre Deus. Ele até começou bem a sua história, mas ele não termina bem. Talvez você seja um desses aqui. Sua história começou tão bem, por que está assim agora? Mas a graça de Deus que se revelou a Caim, por mais que ele não a merecesse, assim como eu, você também não, se revela a nós hoje. Deus está chamando você para um concerto. Deus está chamando você para um relacionamento. Não é um ato, culto não é um ato simplesmente, é relacionamento. Medite sobre isso.